Salve galera, tudo bem? Como vocês estão? O tema hoje é um tema um tanto quanto espinhoso. O que fazer quando a nossa família realmente não nos apoia na nossa atividade, naquilo que nós estamos construindo? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, não é raro, muitas e muitas vezes, você iniciar um projeto, por exemplo, começar a fazer trades, e ou a esposa, ou o irmão, ou o pai, ou o filho realmente irem contra o teu movimento. Começarem a te criticar, começarem a realmente dizer que você não tem a possibilidade nem a capacidade de conseguir fazer aquilo e, e de criticarem de uma forma muito agressiva o tempo e a dedicação que você está lidando ou está entregando para o mercado. Bom, quando isso acontece, nós temos que. Eu quero colocar algumas perguntas que são importantes para você e automaticamente para a pessoa que está com você e que não está, digamos assim, 100% comprada na ideia ou mesmo no projeto daquilo que você está fazendo. Vamos lá. Primeiro, uma pergunta para você, que é o trader. Como você se sentiria? Como você se sentiria se o seu companheiro ou a sua companheira começassem a dedicar muito tempo da vida para algo que você não entende, para algo que você não vê por que fazer e para algo que simplesmente começa a tomar uma dimensão na sua vida gigantesca. Como você se sentiria? Você não se sentiria excluído? Você não se sentiria, digamos assim, quem é essa pessoa que está do meu lado, que fica falando agora todo o tempo a respeito de mercado, sendo que eu nem sei o que é isso? Você não se sentiria como criando um muro gigantesco que separa vocês? Em que você não tem mais assunto com aquela pessoa? Porque aquela pessoa só fala ou só pensa naquilo? Será que não é isso que está acontecendo neste momento entre você e sua esposa, entre você e o seu marido, entre você e seus filhos? Será que não é este tipo de afastamento que nós temos que também evitar? Então, quando nós falamos sobre essa questão, existem sempre duas pontas: a ponta do sujeito que está executando a atividade e, portanto, muitas vezes sendo criticado por aquilo, e temos a ponta também do lado de quem critica. O que isso quer dizer com isso, história? Bom, a pessoa pode estar sendo muitas vezes criticada ou muitas vezes sendo ah, até mesmo atacada por aquilo que ela está fazendo por vários motivos. Então, para você, que é esposo, marido, filho, pai ou mãe de alguém que está se dedicando muito ao mercado, também tem algumas perguntas que são pertinentes. Primeira pergunta: você está legitimamente preocupado com a outra pessoa? Ou está preocupado consigo mesmo? Você está legitimamente querendo que a outra pessoa vá bem na vida? Ou você está, de fato, preocupado com a possibilidade de. E se ele der certo? E se ele der certo e eu ficar no mundo em que eu estou aqui? Será que ele não vai abandonar? Será que ele não vai não se interessar mais por mim? Será que é essa a sua preocupação? Porque quando você vê alguém que você gosta empolgado com alguma coisa, quando você vê alguém que você gosta realmente interessado em alguma coisa, realmente dedicando o seu tempo para aquilo e mais, gostando de estudar aquilo, por que você vai contra isso?
Por que você vai imediatamente olhar e se sentir ofendido por aquilo? E eu não estou falando aqui do cenário que tu está vendo que o cara está indo para um lado do vício e daí você está preocupado com o vício. Não. Eu estou vendo aqui no aspecto de o cara está querendo estudar um pouco o mercado financeiro, ele está querendo aprender um pouco melhor como investir, ele está querendo aprender um pouco melhor como escolher ações, ele está apaixonado por isso. E qual que é o problema disso? Qual que é o grande defeito disso? Ah, eu estou com menos tempo com ele. Sim, mas se o cara está fazendo isso, se a pessoa está fazendo isso, é porque ela entende que isso pode ser importante financeiramente para o casal ou mesmo para a família. Nós não devemos, enquanto parceiros, enquanto companheiros, ou mesmo enquanto familiares, podar os sonhos das pessoas com quem nós estamos. Pelo contrário, desde que sejam os sonhos saudáveis, desde que sejam sonhos que tenham objetivos de prosperidade, que sejam objetivos de benefício, o que nós podemos fazer muitas vezes é tentar entender um pouquinho o lado da outra pessoa e, mais do que isso, muitas vezes até mesmo participar da construção desse sonho. Os casais que trabalham juntos nesse sentido, os casais que crescem juntos, os casais que estudam juntos, têm uma gigantesca probabilidade de permanecerem juntos. Então, talvez uma das coisas mais importantes que exista para um casal ou mesmo para uma família, quando alguém começa a se dedicar no mercado, é ele começar a oferecer para outra pessoa: cara, tu não quer estudar isso aqui um pouquinho comigo? Tu não quer aprender um pouco sobre isso? Ou você não quer ficar com o minha controller ou o meu controller de risco? Eu já vi vários e vários casais que estavam à beira da separação, por impressionante que pareça, por causa do mercado financeiro. E aí eu cheguei, cara, faz o seguinte, a tua esposa, ou no caso o teu marido, está se sentindo completamente excluído dessa nova realidade que você vive. Convida essa pessoa para entrar nesse mundo. Traz essa pessoa. Explica para ela a importância do que tu está fazendo, do que tu acha que tu está sendo, que tu está querendo construir. E a partir disso, monta uma função para ela. Tipo assim, olha, cara, eu vou decidir o sinal de entrada e onde é que vai estar o stop, e onde é que vai estar o alvo. E você vai decidir o tamanho da posição. E você vai fazer os registros das operações. E daí com isso, nós vamos poder um estar ajudando o outro, um podendo colaborar com o outro. E daí o casal cresce junto, e daí a família cresce junto. Então, muitas vezes o que eu percebo é que hoje existe um racha enorme por falta de comunicação. A outra pessoa não entende por que tu está estudando o mercado, tu não consegues comunicar isso para ela, tu nem tampouco convida ela para entrar nesse mundo, o afastamento vai crescendo, o silêncio entre o casal também vai crescendo, e isso não é algo positivo para um trader e nem para ninguém. Então, o diálogo e a conversa nessa situação ajudam de sobremaneira e conseguem muitas e muitas vezes mostrar o teu lado para outra pessoa. E a outra pessoa tem que estar disposta a ver o teu lado. A outra pessoa tem que estar disposta a perceber, olha só, realmente ele tem se dedicado muito a isso. Ele tem estudado bastante, ele tá mais atento, ele está mais ativo, ele está mais focado. Isso não é ruim. Mas eu estou com menos tempo com essa pessoa. Sim, mas olha só, então quem sabe a gente não começa a passar um tempo juntos nessa nova atividade, tentando entender um pouquinho como é que isso funciona, tentando ajudá-lo, mais do que criticá-lo. Eu não estou falando aqui da questão do vício, eu não estou falando aqui da questão do cara fazer um monte de trades errados e estar destruindo o capital da família. Eu não estou falando disso. Tá? Eu estou falando de
Olha só, você está querendo estudar mercado? Tudo bem. Vamos separar aqui um recurso que não vai afetar a saúde financeira da nossa família, para que você possa, então, primeiro, obviamente, antes de colocar dinheiro nas operações, estudar as operações, fazer os backtests, fazer os estudos, depois que você se sentir mais confiante, entrar apenas com este capital aqui, para não comprometer a saúde financeira da nossa família. E eu vou te ajudar nisso daí, eu vou fazer o controle do risco. E aí vamos juntos nesse caminho. Vamos dar as mãos e vamos juntos neste caminho. Não é muito mais sensato isso do que ficar criticando, criticando e criticando e não propondo alternativas, não propondo soluções? Me parece ser algo muito mais sensato. E daqui a pouco os dois juntos podem pensar soluções muito melhor do que uma única pessoa. Me surpreende muitas e muitas vezes a dificuldade que nós temos de aceitar que a outra pessoa possa ter interesse em coisas que não a gente, em coisas que não estão ligadas diretamente a gente. E isso muitas vezes é a raiz principal das separações, dos problemas, das brigas, das dificuldades. E também o medo de que o outro dê certo. Uma das coisas mais ofensivas que existem no mundo hoje, para algumas pessoas, é o sucesso dos outros. Por quê? Porque, de fato, quando você vê uma outra pessoa iniciando uma atividade e você pega e fala, cara, não vai dar certo, para de fazer isso. Olha, tá perdendo teu tempo nisso. Daqui a pouco você vê que aquela pessoa começa a dar certo, começa a ter resultados, você pensa, putz, podia ter sido eu. Eu podia estar lá. Mas eu não tive coragem de fazer, ou eu não tive dedicação de fazer, ou eu não tive foco em fazer. E ele foi e fez. E provou que era possível. E eu fiquei só na crítica. Eu fiquei só tentando impedi-lo de fazer, ao invés de eu mesmo realizar isso. Então veja como é difícil o relacionamento, mesmo dentro da mesma casa, entre as pessoas. Isso acontece entre amigos, isso acontece entre marido e esposa. Quantas e quantas vezes nós vemos, por exemplo, uma esposa deslanchando profissionalmente, o marido não andou, o casal se separa. Quantas e quantas vezes não vemos também o oposto? O cara deslancha, a esposa não deslancha, o casal se separa. Por causa desse ressentimento. Por causa dessa saída da zona de conforto. E percebam, e aí vem um ponto muito importante que eu preciso que os amigos compreendam. A gente vive numa zona de conforto. O mesmo shopping center, os mesmos restaurantes, os mesmos lugares, os mesmos amigos. Isso é o clássico. Tá? E isso faz, muitas vezes, com que a gente construa nossa rotina. À medida que nós vamos fazendo mais dinheiro, à medida que nós vamos tendo mais dinheiro, isso nos tira daquela zona clássica que a gente andava, daqueles mesmos restaurantes, daquele mesmo clube, daquele mesmo lugar. E muitas vezes nossos amigos não conseguem acompanhar os lugares novos que nós vamos, as viagens que nós fazemos, as coisas que nós temos. O que acaba acontecendo com isso? Nós acabamos nos afastando daquele núcleo anterior que a gente tinha, daquela vida que a gente tinha, e a gente é catapultado para um novo lugar, para um novo ambiente, para uma nova estrutura. E muitas vezes nessa nova estrutura, nós nos sentimos desconfortáveis, porque nós tivemos que abrir mão daquilo que nós tínhamos no passado para evoluir para essa nova região.
E aí nós produzimos uma sabotagem que nos muitas vezes leva de volta para o lugar onde nós estávamos. E é por isso que nós vemos tantas e tantas pessoas que ficam milionárias na Mega Sena e em outras coisas, e que depois de algum tempo voltam a ter a mesma quantidade de dinheiro que tinham antes, porque eles foram catapultados para um lugar que eles não estavam preparados para suportar. Enriquecer é um processo de crescimento, digamos, de crescimento de personalidade. E algo doloroso. É algo que implica em modificação de formas de perceber a realidade. E muitas vezes implica em se destacar do que seria a massa, se destacar do que seriam as amizades, se destacar do que seriam muitas e muitas vezes a rotina que você tinha. Eu não estou dizendo que para ficar rico você vai perder seus amigos. Não. Não entendam mal. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós praticamente nascemos, vivemos, iremos morrer sozinhos. E de tempos em tempos nós teremos alguns parceiros ou parceiras que vão nos acompanhar nessa viagem. E esses parceiros que vão nos acompanhar ao longo de todo o caminho são pessoas que estão conosco para o que der e vier. Para o lado bom e para o lado ruim. E essas são as reais amizades. Essas são aquelas amizades que vão ficar, amizades ou relacionamentos que vão durar para sempre. Em que um apoia o outro de maneira frequente, sistemática, consistente. Em que os interesses se mantêm unidos, os interesses se alinham, os interesses vão na mesma direção. E é isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. É isso que nós precisamos construir com as pessoas que nós amamos. Pontes que nos aproximem, elos que nos deixem mais próximos, mais unidos e mais firmes. E não o contrário. Então não é ficar criticando o interesse de um parceiro ou de uma parceira que vai nos aproximar. Pelo contrário, isso vai nos afastar. Não é ficar afastado completamente, não percebendo ou não querendo se incluir naquele novo mundo que o nosso parceiro ou parceira está explorando, que vai garantir a nossa posição. Pelo contrário, isso irá garantir que nós perderemos a nossa posição junto com aquela pessoa. E você não quer isso e nem tampouco eu quero isso. Então convide a pessoa com quem você vive para aprender um pouco mais sobre o que você está aprendendo. Mostre para ela coisas. Diga o porquê aquilo é importante. Explique para ela. Peça ajuda dela em algumas coisas. E com isso, você irá solidificar a coisa mais importante na sua vida, que é a sua família. Nunca coloque em risco a sua família, nem as relações com a sua família. Um grande abraço a todos, até mais, tudo de bom!